Boa noite, amada igreja, boa noite a todos. Nesta ocasião, que é uma ocasião especial, eu tenho certeza que muitos estão passando por momentos agradáveis, confraternizando com suas mães, mas, lamentavelmente, também sabemos que há muitas mães, mesmo em meio a estas confraternizações, não estão em paz em sua alma. Mães que estão sofrendo, mães que estão desgastadas por situações adversas que têm lhe roubado a sua paz. Por isso eu quero trazer um tema mais voltado para as nossas queridas mães, sendo também para todos nós. O tema da mensagem é: Mãe, nunca perca a esperança. Vamos estar trabalhando a vida de uma personagem lá do passado que de repente poderá trazer luz, solução para você que vive nos dias atuais, no nosso século 21. A palavra de Deus está baseada em 1 Samuel, capítulo 1. O verso 13 começa a nos mostrar esta personagem que tinha um coração magoado, ferido, devido às adversidades que ela enfrentava. Assim nos diz a palavra de Deus. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Deu para nós percebermos a situação na qual se encontrava esta mulher chamada Ana. A sua alma estava sendo corroída dia a dia, estava sendo hostilizada, irritada, e o seu sofrimento era constante. A história de Ana começa a ser narrada já no início do capítulo 1 do livro de 1 Samuel, onde o texto começa falando de um homem chamado Eucana, que tinha 2 mulheres. Com certeza, isto soa pouquinho mal, ruim aos nossos ouvidos, porque é estranho para nós. Não é isto que a Bíblia nos recomenda, nos orienta, não é isto que a Bíblia nos permite. Mas a lei da época permitia a um homem ter uma segunda esposa ou ter uma outra esposa quando aquela que ele havia contraído matrimônio fosse estéril, não pudesse lhe dar filhos. E neste caso, por lei, o homem tinha 2 opções. A primeira opção era dispensar aquela que não poderia lhe dar filhos, que era estéril, e a segunda opção é continuar com ela, se de fato ele a amasse e muito, e colocar uma outra mulher na sua família para que ele pudesse ter filhos com ela. Sabemos que na época era o sistema latifundiário
e os homens precisavam de ter filhos para ajudá-lo no trabalho da terra. O sofrimento de Ana, queridos, vem justamente deste contexto. Ela não podia ter filhos, ela não tinha filhos, e ela era a esposa amada do seu marido. Ela era amada por Eucana. É justamente isso que vai nos mostrar o verso 2, que nos diz: ele, Eucana, tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eucana era um homem religioso, e nós podemos perceber isso através do próprio texto. O verso 3 nos diz: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Aqui eu quero fazer um destaque, e nós temos que prestar atenção. Este sofrimento estava acontecendo com uma mulher que era serva do Senhor. Era uma mulher presente na casa do Senhor. Todos os anos ela acompanhava seu esposo nas programações religiosas que a lei da época exigia. Posso dizer então, trazendo para o nosso contexto, que Ana estava sofrendo mesmo sendo uma mulher de oração. Ana estava sofrendo mesmo sendo uma serva de Deus. E desmascarando o que ensina a teologia da prosperidade, você não para de sofrer, você não deixa de sofrer quando você se converte por ser crente. Não é isso que Deus nos garante através da sua palavra, que nós, quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo, Ele vai nos colocar numa bolha onde nada de ruim, de mal vai acontecer conosco, que nós vamos viver um mar de rosa para sempre na nossa vida. Isto é engodo, é mentira. A palavra de Deus, queridos, nos diz que em meio a todos os sofrimentos, nós temos um Deus que estará conosco do nosso lado e em nós, para nos fazer superar estes sofrimentos. A palavra dele nos diz, Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E João 16, 33 nos diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está nos falando de uma forma transparente, clara, é que os seus filhos vão passar por adversidades, vão ter dificuldades, mas Ele aqui está nos garantindo, Ele venceu o mundo. E depois vocês vão encontrar na própria palavra de Deus, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, Ana estava passando por muitas aflições, como nós vimos na leitura do texto, aflições que lhe foram impostas pelo próprio Deus. Não estranhe, o verso 6 nos diz, o Senhor a tinha deixado estéril. Aflições que lhe eram impostas pela rival Penina, que a hostilizava constantemente. Olha o que diz também o verso 6. Penina, a sua rival, a provocava continuamente. Imagina você morar numa casa e não ter paz, sendo provocada noite e dia. Lamentavelmente, sabemos que muitas mulheres estão passando por uma situação
situação similar a esta, mesmo sendo crentes, mulheres de oração. Na verdade, não podemos chamar isso nem de vida, mas sim de um pesadelo. Mas por que Ana estava sendo provocada? Qual o objetivo desta provocação feita por Penina, sua rival? O próprio texto nos responde, a fim de irritá-la. Mas irritá-la para quê? Para que Ana abandonasse tudo e fosse embora. Abandonasse o quê? Olha o que diz o verso 5. Mas a Ana, Elcana, seu esposo, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No fundo, queridos, no fundo, o que a sua rival queria é que Ana perdesse o grande amor de Elcana, perdesse a porção dobrada que Elcana lhe dava. Se ela fosse embora, tudo isso ficaria para quem? Para ela, para Penina, a sua rival. Queridos, o motivo de tudo isto, desta implicância, desta hostilização para com Ana, era inveja. Inveja de Penina, porque ela não era a mulher amada. Ela não recebia porção dobrada do seu marido. E podemos então dizer que a inveja tem sido a causa também de muitos sofrimentos hoje, mesmo se tratando de reino espiritual. Querida mãe, sabe o que eu aprendo aqui? É justamente o que Jesus nos diz. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. É o que nos diz João 10:10. O nosso inimigo levanta muitas pessoas para nos provocar, para nos hostilizar, para nos roubar a paz, para nos roubar aquela expectativa de encantamento que a gente sempre busca mais a mais de Deus em nós. Por quê? Para nos fazer abandonar também o grande amor que Deus tem nos dado, para que nós também não venhamos a receber as muitas e muitas bênçãos que Ele tem nos proporcionado no nosso dia a dia. No caso da Ana, o ladrão aqui era a sua rival, chamada Penina. Ana era provocada, hostilizada, irritada por sua rival, até mesmo num lugar de adoração a Deus, onde ela deveria ter paz. Olha o que diz o verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quantas pessoas sendo irritadas, provocadas, hostilizadas nas igrejas, principalmente quando elas mais precisam de ajuda, comunhão, conforto, consolo, um ombro amigo, uma mão amiga estendida em seu favor. E quando elas esperam por este acolhimento, por este tratamento, o que elas recebem também é hostilização. E isso tem magoado, ferido, humilhado, discriminado muitas pessoas, mesmo sendo servos e servas fiéis a Deus. E isso pode estar acontecendo com você que me ouve. Pode estar acontecendo com você, querida mãe. Mas saiba que estas pessoas, usadas por Satanás para trabalhar na nossa vida, têm também como intuito te afastar, fazer com que você perca as grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre você.
Este é o objetivo do inimigo trabalhar contra nós, para que nós não venhamos a receber o bom e o melhor de Deus. 1 Pedro 5,8 nos diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mesmo na igreja, nós temos inimigos. Mesmo na igreja, nós vamos enfrentar ladrões que vêm no intuito de nos tirar a alegria, o encantamento de Deus, nos fazer esmorecer na fé, nos fazer recuar, nos fazer frustrar com a presença de Deus, com a comunhão dos irmãos e passarmos a viver acuados, acovardados, sem ter a presença de Deus em nós. A todos vocês que estão passando por este pesadelo, em especial a você, querida mãe, que hoje talvez não teve nem condições de se alegrar, porque os infortúnios têm sido tantos na sua vida que a sua alma está sendo corroída de uma maneira tão forte, porque lhe tiraram até mesmo o prazer de poder sorrir. Mas eu quero falar para você, lembre-se, e a todos, lembrem-se daquilo que nos orienta a própria palavra de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. E eu quero convidar você, a todos, para que nos acompanhe também na segunda parte desta mensagem. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deus vai nortear a sua vida. Deus vai fazer você sair deste poço, onde você se encontra, para ser de fato um mais que vencedor, mãe, uma mais que vencedora. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Amém e amém. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda a incerteza e o temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não
protetor.